novamente, seja bem-vindo ao nosso curso de acupuntura e auriculoterapia, com ênfase na auriculoterapia. Hoje nós vamos iniciar o nosso curso falando sobre a introdução da medicina chinesa, algo muito importante para que possamos, assim, darmos início ao nosso conhecimento. Tudo bem? Então, vamos lá, então. Iniciando, então, pela história da medicina tradicional chinesa, nós precisamos conhecer sobre o conceito básico da medicina chinesa. Tudo bem? Lembrando que papel e caneta na mão. Anote todas as suas dúvidas e qualquer coisa, volte o vídeo e assista novamente. Tudo bem? Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. A medicina tradicional chinesa teve seus primórdios em uma sociedade não civilizada, em uma formada, ou seja, durante a longa era feudal da China. Eu quero trazer aqui para vocês o seguinte conhecimento. Na época da medicina chinesa, né, ou seja, quando foi datado, quando tudo foi escrito, o imperador ele mandou todos os médicos, historiadores, ou seja, que ele tinha no seu comando, documentar todos os tipos de medicina que tinha nos vilarejos. Tá? Documentada, a medicina chinesa tem 5.000 anos. Só que quando ela foi documentada, ela já existia. Então, imagina quantos anos tem essa técnica que eu vou ensinar a vocês. Porém, essa modalidade ela é muito jovem. Ela foi reconhecida muito jovem. Tem alguns anos, não me recordo ao certo se é 50 anos ou menos, mas ela já existia muito tempo antes. Vamos voltar então. Tá. Nessa época, a medicina tradicional chinesa foi entusiasmada ao qual se vivia, tendo referências associadas com o budismo, a medicina muçulmana e também a região mongol. E no final do século XVI, pela cultura ocidental. Como toda essa influência, a medicina tradicional chinesa conservou sua identidade e características básicas, evoluindo para o que conhecemos hoje, sendo um sistema independente como nós conhecemos hoje. É muito importante termos esse conhecimento que a medicina chinesa, você comprando um livro hoje de medicina chinesa, de acupuntura, de auriculoterapia, não difere se você comprar de 5.000 anos atrás, né? Você não vai ter esse conhecimento, você não vai conseguir, mas vamos supor, não difere se você comprar um livro que foi escrito em 1980 com um livro escrito atual em 2024, 2026, 2030, seja lá o ano que você esteja assistindo esse vídeo, porque certas informações têm que ser mantido respeitado. Tudo bem? Maravilha, então. Então, vamos retornar ao nosso curso, então. Dando continuidade, então, vocês percebem que esse livro, essa apostila, ela foi feita de forma didática, de uma forma de pesquisa científica, tá? Por quê? Porque eu também sou professor universitário, então a apostila em que vocês estão tendo acesso, faculdades também têm acesso. Então, retomando aqui, então, vamos lá. Dois pesquisadores, em 2012, conseguiram apresentar que a carência da medicina experimental, ou seja, na medicina tradicional chinesa, ela empregou o conceito filosófico de que a forma clássica que os chineses para formular suas teorias e
presunções que foram verificadas por meios de sua aplicação na prática. Esses conceitos têm origem de aproximadamente 5.000 anos atrás, como nós já falamos anteriormente, tendo surgimento através de observações pelos chineses, levando em consideração a natureza em comparação com o homem, em propósito de entender os princípios que regem os universos internos e externos do ser humano. Vamos prestar muita atenção quando nós falamos nessa questão aqui. Universo interno e externo do ser humano. Presta atenção na seguinte forma. A física quântica ela conseguiu provar que o universo, você, eu, Leandro, eu sou meu próprio universo. Nada entra dentro do meu universo sem ao qual eu dê essa permissão. Então, os chineses, há 5.000 anos atrás, eles já falavam isso. Coisa que a medicina atual conseguiu falar hoje, o que há 5.000 anos atrás já era dito. Preste atenção no seguinte. Se a energia ao qual você está transmitindo para o próximo, ele pode absorver. Isso a gente vê muito na terapia Reiki, que é um outro curso. Mas vamos lá. Vamos retomar aqui. Quando a gente fala o homem, né, como o homem age com a natureza, os chineses eles conseguem fazer os 5 elementos que nós vamos ver mais para frente, que se trata de os elementos madeira, fogo, água, metal, enfim, por aí vai. E isso eles conseguem comprovar como que você está agindo frente aos elementos. Por exemplo, o elemento fogo, uma pessoa mais extrovertida, fala alto, explosivo. O elemento água, ele pode ter aquela alteração de bipolaridade, por aí vai. Tudo bem? Vamos retomar o raciocínio. Em contrapartida, sabendo que a vida do homem e o próprio homem fazem parte desse universo, compreende-se os princípios que regem o homem neste planeta. É assim que os chineses começaram a formular a teoria da medicina chinesa, reparando a natureza e a comparando em relação com o homem. Deste modo, foi possível entender a fisiologia do ser humano comparada com a fisiologia do universo. É importante ressaltar que o homem precisa respeitar as leis do universo para que possa viver com saúde. Isso fica claro que quando essas leis são desrespeitadas, exige uma grande tendência do homem a adoecer. O que isso significa, professor? Você está dizendo, então, que se o homem não respeitar o dia, a noite, a tarde, a quantidade de água que come, ele pode adoecer? Perfeitamente. Isso nós vamos compreender muito na questão de o processo saúde e doença visto na visão da medicina chinesa, que é algo mais para frente que nós vamos estudar. Dando um pouco de spoiler, vamos compreender a seguinte questão. Quando o homem altera o seu horário de trabalho, vamos supor, o ser humano ele foi feito para dormir à noite, descansar e trabalhar de dia. Na questão neurológica, hormonal, à noite é onde se produz mais hormônios, endorfina, se produz o GH, o seu cérebro ele consegue filtrar informações, porém sabendo que é o período em que o cérebro mais trabalha. Isso nos diz respeito que quando você altera essa questão, o teu corpo adoece. Presta atenção numa coisa. Conversa com uma pessoa que trabalha à noite. Passa 7 horas. Eu lembro quando eu trabalhava, eu fazia plantão no hospital, eu trabalhava das 7 da noite às 7 da manhã, mas nunca eu entrava às 7 da noite. Eu sempre entrava às 5h30, 6 horas, saía 8 horas da manhã, 9 horas da manhã. Então, assim, sempre alterava muito.
Teve uma época que, quando fez 2 anos que eu trabalhei à noite, eu fui fazer exames hormonais para ver como que estava o meu corpo. Eu estava tudo alterado, desde relação cardíaca, hormonal, neurológica, vitamínico, tudo alterado, tá? Então, vamos lá. Nesta prática, ou seja, na prática, é notado que o homem não respeita o dia e a noite com os seus ciclos. Ao longo dos dias, ele começa a adoecer. Essa linha de raciocínio segue, se não respeitar as relações do ano, havendo grande possibilidade, ele sofrer uma quebra de sua concordância e apresentar desequilíbrio energético. Preste atenção. Vamos supor que você está aqui no Brasil, no calor de 34 graus, de repente você vai para o Canadá, que é menos 12 graus em um período na mesma semana. O teu corpo ele está programado nesse exato momento para o calor, para o verão. Quando você faz essa troca, o teu corpo sofre o choque. Então, muitas vezes a gente fala dessa relação exterior com o interior, mas vamos pensar, quando a gente fala aqui, a linha de raciocínio, se ele não respeita as estações do ano, havendo grande possibilidade de sofrer a quebra de sua concordância e apresentar desequilíbrio energético, ao qual ele pode desencadear um procedimento de doença energética que levará a lesões orgânicas. Preste atenção no seguinte: 60% do nosso corpo é água. 60% das nossas doenças frente à medicina chinesa são causadas por falta de água. 60% dos tratamentos, na visão da medicina chinesa, pode ser feito por consumo de água, respeitar a natureza, respeitar o seu corpo, o seu universo. Então, quando a gente desrespeita o fluxo energético do planeta, do ano, nós alteramos nossa linha de energia, levando a alterações orgânicas. Tudo bem? Vamos voltar então. Então, com esses exemplos que nós tivemos agora, nós temos a disponibilidade de compreender que o ser humano ele realmente necessita de compreender as observações, né? Ou seja, observar as leis da natureza e aprender a respeitar. Tudo bem? Nisso, a filosofia chinesa observou o desenvolvimento, ou seja, ela observou e desenvolveu conhecimento sobre 3 pilares básicos que nós vamos estudar aqui nesse curso. E esses 3 pilares, são extremamente muito importantes que você, meu querido aluno, preste muita atenção, que são a lei do Yin e Yang. Vamos trabalhar também os 5 elementos e a teoria Zhang Fu. Tá? Qual que é a importância desses 3 pilares? É de extrema importância que você compreenda. Vamos lá. O que significa o Yin Yang, em grosso modo? O que significa o equilíbrio do seu corpo? O que significa, em forma resumida, que eu vou trazer aqui para você, os 5 elementos de frente à medicina chinesa? E, de outra forma resumida também, o que significa a teoria Zhang Fu? Que Zhang Fu significa órgãos e vísceras em chinês. Vamos lá. Nós vamos aprender o equilíbrio, nós vamos aprender a relação do corpo humano com a natureza em 5 elementos e nós vamos entender a alteração de órgãos e vísceras. Por que isso é muito importante? Porque eu preciso compreender a relação energética alterada sua com relação ao seu corpo. Fechou? Papel e caneta, que a próxima aula é muito importante. Muito obrigado pela sua compreensão, muito obrigado por você estar aqui comigo
e até a próxima. Valeu!